palavra de Mateus capítulo 13, do 14 ao 15. Essa palavra veio no meu coração, num raciocínio da serpente, que tudo estava bem no relacionamento de Adão e Eva. E até que a serpente veio, e quando a serpente veio, ela não implantou o pecado, ela implantou um sentimento. Ela não chegou implantando o pecado, ela implantou um sentimento. Ela trouxe uma interpretação para Eva, que começou a mexer com o sentimento de Eva. Então, a primeira coisa que alojou no relacionamento de Adão e Eva foi um sentimento plantado pela serpente. Uma coisa assim que aparentemente não é forte, não é considerável. Então, eu queria que você parasse para fazer essa analogia comigo sobre um certo sentimento que a serpente pode implantar no nosso jardim, o jardim do nosso relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15, diz assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido e ouviram de má vontade com seus ouvidos. E fecharam os olhos para que não vejam, e os ouvidos para que não ouçam. E nem entendam com o coração. E se convertam, e assim os cure. Esse texto, ele fala de um lugar onde aloja um sentimento. Ele fala de um lugar que nós não temos nenhum tipo de consciência, mas você vai ter essa consciência no final dessa palavra. Porque eu vou cavucar as emoções de uma maneira que você vai perceber que esse lugar existe dentro de você. Esse texto diz que nele se cumpre a palavra que eles ouviam, mas não compreenderiam. Quer dizer, eu tenho a informação, mas eu não compreendo aquela informação. Aí ele diz assim que o coração está endurecido, porque de má vontade eles ouviram. Quer dizer, não teve um esforço para entender aquilo que estava sendo dito. Não teve um esforço para entender a essência daquilo que está falando. Aí ele diz assim que fecharam os olhos para não ver. Então ele está falando de algo que eu preciso desejar ver. Nós vamos tratar situações aqui nessa noite que você precisa procurar ouvir, entender, olhar para dentro de você. Você precisa querer enxergar isso dentro de você, porque esse texto está dizendo assim, olha, eles não quiseram ver o que estava lá dentro, eles não fizeram força para ouvir o que estava querendo dizer, eles não fizeram força para ver, para enxergar. E ele diz assim, porque se eles, aí a palavra termina assim, ó, porque se eles não entender com o coração, então, se eles não entregar o coração, não haverá cura. Então, essa palavra, ela fala de um lugar que ele está dentro da gente, que ele é um lugar que dá comando, ele é um lugar inconsciente, e que nós armazenamos as nossas emoções. E eu não quero dizer as emoções, eu quero dizer a interpretação da emoção. Por quê? Porque o que a gente fala pode ser interpretado de uma outra maneira. E o que você guarda? Você guarda a interpretação que você teve. Talvez você não guarda o que eu disse literalmente. Você guarda uma interpretação, porque daí você fala, aquela pessoa, o meu marido, a minha mãe, o fulano, o Beltrano, ele quis dizer isso. Quando nós dizemos assim, ele quis dizer isso, nós estamos dizendo que é a interpretação que você teve. E este lugar, que nós precisamos ter vontade de ouvir, de enxergar que existe esse lugar, ele está falando que este lugar
nós temos que entender com o coração. Por quê? Senão não haverá cura. Eu queria chamar este lugar de depósito das emoções. Repete assim comigo: tudo que eu vejo não é tudo que existe. Tem muita coisa que existe que eu não vejo. Então, você precisa entender que existe esse lugar dentro de você, e esse lugar nós vamos chamar de depósito das emoções. Esse depósito das emoções é o lugar que nós armazenamos a interpretação que nós temos das coisas. Por exemplo, as situações mal resolvidas na sua vida, está lá nesse lugar, nesse porão. As situações mal resolvidas nos relacionamentos que você teve, está lá nesse lugar. Esse lugar, ele guarda toda a injustiça que você acha que viveu na tua vida, com família, com trabalho, com igreja, com tudo. Esse lugar, ele também guarda a rejeição. Gente, a rejeição é algo tão forte, ela dá tanto comando para a nossa vida que você não tem noção. O rejeitado, ele é inseguro. O rejeitado, ele não se sente aceito. Ele não se sente capaz. Ele não se sente amado. Então, a pessoa que sofreu rejeição é uma das pessoas que tem a alma mais doída da face da terra. E a rejeição, ela vem de vários aspectos, não sempre só familiar. Então, esse lugar onde nós armazenamos as emoções, né? Ele é um lugar solitário. Só para você entender por que ele é um lugar solitário, porque você como se fosse um porão. Ninguém guarda as coisas bonitas e novas num porão. Você guarda as coisas bonitas e novas na sala da tua casa. Então, assim, tudo que você quer mostrar para as pessoas de quem você é, de como você participa, você representa, a sua aparência, a gente põe tudo na frente, porque é o que a gente quer mostrar. Tudo que a gente não quer mostrar, tudo que a gente usa, mas a gente não quer mostrar, a gente guarda num porão, numa casinha, numa caixa, num negócio. E dificilmente lá é visitado por limpeza. A gente limpa a casa, na verdade, tudo que não presta, que você vê que não usa, você vai lá. Então, ele é visitado com a sujeira mesmo. Ele é visitado com aquilo que você não quer mais usar, mas sabe que um dia vai usar. Quem está me entendendo? Não quer mais usar, mas sabe que um dia você vai usar. Tá. Então, esse lugar é um lugar ruim. Por quê? Porque todas as vezes que você vai lá, você sofre. Então, ele é um lugar desconhecido justamente por causa do sofrimento. É mais ou menos assim. Você foi rejeitado pelo pai, e aí você venceu, o teu pai abandonou. Vou dar um exemplo do Rodrigo, né? Do pastor Rodrigo, que foi abandonado com 8 meses de gravidez, não conheceu o pai, não sabe nem o nome do pai, e viveu essa frustração durante toda a vida, até ele receber a paternidade de Deus e ser sarado. Mas é um lugar solitário, sem muito questionamento, sem muita visitação. Por quê? Porque ele vai vivendo a vida normal. Aí chega o dia dos pais, aí vem: eu não tenho pai. Eu fui rejeitado. Eu fui uma tentativa de aborto. Aí, o que acontece? A pessoa sofre. E essa interpretação do fato ser abandonado e não ter tido pai fica guardado lá. Então, a pessoa tem uma conexão da vida normal. Quando ela chega na tecla que bate, ela não quer muito, ela quer pular essa fase. Por quê? Porque isso dói. Vocês estão me entendendo? Então, a pessoa não abre a caixa, não destrincha a caixa, não quer entender o que está na caixa. Ela guardou a interpretação, um ponto, está lá dentro. E aí, esse lugar, ele continua desconhecido por causa disso. E hoje, o que nós vamos fazer nessa palavra? Hoje nós vamos mexer nessa caixa. Glória a Deus! Hoje nós vamos puxar essa caixa, vai jogar tudo. Quem já fez faxina aqui comigo sabe. Vamos virar a caixa assim, vamos jogar tudo no chão e nós vamos falar: agora nós vamos separar as coisas aqui. Nós vamos limpar o que presta, o que não presta. É isso que nós vamos fazer. Então, o que você precisa entender nessa mensagem? Você precisa entender o que é essa interpretação que você guarda nessa caixa. Só para você entender, eu vou dar um exemplo aqui de 2 irmãos adotados.
2 irmãos adotados. Os 2 foram adotados pela mesma família. Então, são 2 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, abandonados pelo pai e pela mãe, foram adotados pela mesma família. O primeiro, ele recebe acolhimento neste lugar do inconsciente. Ele olha e fala assim, poxa, não poderia ter um lar, recebi um lar, tenho gratidão pelos meus pais adotivos, amo eles, que bom, Deus mudou a minha história, poderia estar nas drogas, poderia estar largado, poderia estar perdido. E esse um dos irmãos, ele recebe amor nesse lugar, nessa caixa. Ele interpreta as coisas com amor e gratidão. Vocês estão me entendendo? O segundo irmão, do mesmo sangue, largado pelos mesmos pais e adotado pelos mesmos pais, ele já faz uma leitura emocional de rejeição, de abandono. Eu fui rejeitado pelos meus pais. Eu fui abandonado, eu fui jogado na rua. Que tipo de pessoas que abandonam um filho? Ainda que a gente tivesse passado fome, mas tivesse passado fome junto. Então, o lugar do inconsciente dele recebe rejeição, recebe abandono. Ele é um lugar solitário, é um lugar sem amor. A leitura emocional que ele tem é de desprezo. Ele registra nas emoções dele esse tipo de sentimento e de emoção. Essa foi a interpretação. Veja bem, os 2 teve a mesma história com interpretação diferentes, amém? Estamos entendendo? Qual que foi? O registro foi diferente. É por isso que eu estou querendo dizer que esse lugar você guarda a interpretação, a mesma história com interpretação diferente. Então você começa a analisar e questionar que muitas coisas que estão neste lugar é interpretação sua. E se o diabo se vestiu de serpente e conseguiu trazer inimizade no relacionamento de Deus com Adão e Eva, ele pode sim se vestir de serpente para trazer inimizade no nosso relacionamento com Deus. Para você entender um pouquinho mais sobre isso, o primeiro irmão que recebeu amor, ele vai ter uma leitura de todas as coisas diferentes. Ele vai se comportar com gratidão com os pais adotivos. Ele vai entender que se os pais chegou no ponto de deixar um filho, é porque realmente eles não tinham condição nenhuma de criar, ia passar fome. Foi uma atitude de amor, de muitas vezes dar para uns pais que têm a condição. Então, ele fez essa leitura. Ele organizou as emoções dele, o princípio organizador das emoções dele, de uma maneira saudável, com amor, visitou esse lugar do inconsciente com amor. O outro não. O outro deixou a inimizade entrar com a sua história, com o seu futuro. O outro questionou todas as coisas. O outro deixou o trauma lesionar ele, lesionar a emoção dele. E aí, a partir daí, o que acontece com uma alma lesionada? É ferido o princípio organizador de todas as coisas. Gente, o que a serpente fez com Adão e Eva? Parece ser inofensivo, né? Ela falou assim, não, você não pode comer, né, dessa fruta aí. Aí ele falou, não é que eu não posso comer. Ele falou, que se você comer, você vai ser igual a Deus. Não é bem assim, né? Começou a questionar. Aquele relacionamento perfeito entre Adão e Eva começou a ser questionado. Entrou um sentimento. Por que Deus não quer que nós saibamos o que é o bem e o mal? Por que isso? Então, o que aconteceu? Feriu o princípio do relacionamento de Adão e Eva. Feriu o princípio, feriu tudo, igreja, vocês estão me entendendo?
feriu o princípio organizador do sentimento emocional, a interpretação da palavra que Deus deu para Adão e Eva, feriu tudo, feriu a humanidade. Pessoas estão sendo feridas porque um princípio foi quebrado até hoje. As pessoas que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador não vivem a ponte até hoje. Tudo começou por um questionamento, por um sentimento que entrou e feriu algo grave, algo que nunca pode ser ferido, feriu o princípio organizador do relacionamento deles com Deus, feriu a história deles com Deus. É só para você entender o quanto isso é sério na nossa vida. É só para você entender o que o diabo quer, aonde ele quer chegar. Eu tô desvendando aqui para vocês algo que aonde o diabo quer chegar na sua vida, porque se ele chegou lá e ele destruiu, e a destruição que ele trouxe do Éden até hoje ainda causa destruição, ele sabe aonde ele quer chegar na nossa vida. Ele quer ferir o princípio organizador das nossas emoções, porque se ele desorganizar tudo, a partir dali, ele causa um trauma. Se ele causa um trauma, o que é um trauma? É uma lesão por um impacto violento. Você leva um impacto violento, você quebra uma perna, eu quebrei 3 lugares na minha coluna, num acidente de carro, então você causa uma lesão, um traumatismo. A partir dali, a pessoa com o princípio organizador lesionado, ela causa vários tipos de sentimentos que não seria o de uma pessoa com um princípio emocional organizado, tipo inconstância emocional. Olha aí, preste atenção no relato para você ver se isso visita a sua história. Pessoas com inconstância emocional, desequilíbrio, pessoas com fases, pessoas com oscilação, aquele tipo de pessoa que nunca termina aquilo que começou, nunca consegue prosseguir, não dá continuidade nas coisas, tem um desequilíbrio emocional, hora está lá em cima, hora está embaixo, cheio de empolgação, hora morrendo, conflitos exagerados, dá um passo tem um conflito, dá outro passo tem um conflito, tudo gera um conflito. Incertezas por causa da rejeição causada, a pessoa se sente rejeitada, aí ela não tem segurança de ser, de fazer, de ser aceito. Desesperança o tempo todo, em tudo, nunca tem esperança, ó dias, ó azar, tudo vai dar errado, dá certo para todo mundo, para mim não dá. Ansiedade, que é uma aceleração em resultado, coisas, basta cada dia o seu mal, tem coisas que vão ser construídas a partir de uma atitude sua, e a pessoa não consegue esperar aquilo construir, ela quer atropelar e construir tudo, quer fazer, quer definir, calma, tudo isso é porque o princípio organizador da emoção, ela foi lesionada. Uma pessoa que tem desconfiança de tudo e de todos, tudo ela desconfia, tudo a pessoa quer me prejudicar, estão querendo me pegar, vão puxar meu tapete, isso e aquilo, o que a pessoa quer fazer? Tem desconfiança de todo mundo, por quê? Porque teve uma alma lesionada. Então o que você precisa entender? Qual é a emoção que você tem quando você vai tomar suas decisões? Porque se eu armazeno lá nesse lugar, nessa caixa, a interpretação que eu tenho das coisas, e se eu sou uma pessoa que de alguma maneira fui traumatizada por alguma coisa, então lesionou o meu princípio. Se lesionou o meu princípio, então ele não é organizado. Se ele não é organizado, ele gira um ciclo em volta de traumas. Se gera em volta de traumas, as minhas atitudes são doentes. As minhas atitudes são doentes. Olha, para você entender, por exemplo, o que é isso? O tipo de lesão que acontece. A primeira coisa que você tem que perguntar é assim, por que eu sinto o que eu sinto? Eu estou com medo. Por que eu estou sentindo medo? Questiona. Por que eu estou sentindo medo? Esses dias eu passei por dias de muito medo. Porque por causa da minha mãe, que teve um aneurisma,
E daí depois foi acontecendo, aí ela teve que voltar, fez outra cirurgia, colocou um dreno. E eu comecei a sentir medo. Eu até compartilhei isso com vocês. Aí eu me questionei, por que eu estou com medo? Aí, se eu deixo o medo me levar, eu começo a virar um liquidificador. Aí eu parei e pensei, por que eu estou sentindo medo? Aí eu busquei, qual é a palavra que eu tenho em relação à vida da minha mãe? Eu tenho uma palavra, tá? E o que o médico disse? O médico disse que nós precisávamos de 3 milagres, 2 já aconteceu. Então tá, eu já tenho 2 milagres. Então aquele que começou a boa obra, ele é fiel em cumprir. Então, eu começo a questionar, você tem que questionar. Senão a água vem, você mergulha e vai. Então, por quê? Para você encontrar esse lugar lesionado na sua caixa preta, você tem que questionar, por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu sinto isso em relação a essa pessoa? Por que eu sinto isso em relação aos meus pais? Por que eu sinto isso? Porque eu não consigo continuar as coisas. Por que as coisas não dão certo para mim nessa área? Por que isso é paralisado na minha vida? Porque senão você só fica com o que sente e fica morrendo sentindo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, para você começar a funilar isso e encontrar esse lugar dentro de você, é por que você sente o que sente. Em que área você sente o que sente? A pessoa rejeitada, que sofreu rejeição na casa, ela não precisa ser rejeitada nos lugares. Ela chega, se todo mundo olha para ela, ela pensa assim, nossa, não queriam que eu estivesse aqui? Ninguém falou nada. Por quê? Porque o princípio organizador dela caminha em volta do trauma da rejeição. Vocês estão me entendendo? A pessoa que teve um problema com relacionamento, foi usada, perdeu a virgindade com uma pessoa, se entregou, amou, depois foi enganada, traída, passou anos da vida dela, até encontrou talvez uma outra pessoa, ou talvez ainda não encontrou porque não conseguiu vencer o trauma. Aí a pessoa chega no relacionamento, ela já chega assim, vai me trair, não vai dar certo, nunca deu, mas não aconteceu nada ainda. Mas o princípio organizador dela guardou o quê? Traição, mentira, engano, me senti usada, vão me usar de novo. Porque o impacto do trauma, ela lesionou. E ela guardou essa interpretação lá nesse lugar do inconsciente, que começa a dar comando para as atitudes dela. Ela responde ao trauma. Ela não responde com liberdade, segurança. E Cristo foi para que nós estivéssemos livres de todas essas coisas que Ele nos libertou. Só que a gente está em Cristo Jesus, a gente está salvo e a gente responde com trauma. Porque o ferido fere, o agredido agride. Olha só que um exemplo aqui, por exemplo, um pai mandão, agressivo. Aquele tipo do pai antigo. Menino, o que você está fazendo aí? Não passa na minha frente quando eu estou conversando com um adulto, tal. Quem mandou você mexer nisso? Um filho de um homem assim, ele sofre a distância. Um filho de um homem assim, ele cresce. E ele aloja lá que respeito é medo. Que o que o pai dele falava, me respeita. Ele tinha medo, porque o pai fazia ele sentir medo e o pai era agressivo. Aí, o que vai para o princípio organizador dele? Distorcido, respeito é medo. Aí o que ele faz com o filho dele? Faz o filho dele ter medo dele. Ele reproduz a mesma coisa. Por quê? Porque lesionou.
lesionou o princípio organizador, desceu lá, criou raiz, jogou veneno, e a pessoa começa a viver dessa maneira. Eu uso sempre o meu exemplo, porque essa palavra eu desenvolvi em cima das minhas emoções. Meu pai, de uma família japonesa, desde criança, ele sempre valorizou o que eu fazia. Quando as pessoas chegavam em casa, ele mostrava a minha letra, mostrava as minhas notas, celebrava a minha inteligência, dizia que eu iria ser alguém na vida, porque eu era uma pessoa que tinha uma letra muito bonita, que eu tinha notas boas, que eu era muito inteligente. Ele sempre celebrava o que eu fazia. Ele sempre celebrava o que eu produzia. Quando eu estava diante dele, eu me sentia amada se eu produzisse. Eu me sentia aceita se eu produzisse. Então eu nunca poderia ser uma pessoa que não produzisse nada. Eu sempre tinha que ser viciada em trabalho, eu tinha que tirar a melhor nota, eu tinha que ter o melhor salário, eu tinha que chegar no melhor lugar, porque se eu não fizesse isso, meu pai não me amaria. Porque no meu princípio organizador foi ter o amor dele, é produzir muito e muito bem. Como eu cresci? Viciada em trabalho. Viciada em trabalho, competitiva. Preciso ser a melhor. Vou chegar lá, nem que eu chego lá sem braço, sem dedo, mas eu chego lá. Não sei dizer não, não sei dizer não consigo, não sei dizer não posso. Trabalho além das minhas forças. Tem infecção de urina, porque eu não consigo nem parar para pensar que eu tenho que parar para fazer xixi. Aí eu não tomo água, não vou ao banheiro. Essa foi a minha rotina. Por quê? Porque no meu princípio organizador foi, para eu ser amada, eu preciso produzir. Eu não tenho valor pelo que eu sou, eu tenho valor pelo que eu produzo. Meu pai tem culpa? Não, ele nem sabe que ele fez isso. Ele morreu sem saber disso. Mas foi a criação dele. E provavelmente foi o que o pai dele fez com ele. Porque meu pai era viciado em trabalho igual eu sou, igual meus 2 irmãos é. E os meus filhos correm um sério risco, né, Silvio? Seus também. Vocês estão me entendendo, igreja? Por quê? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho feito uma louca? Para pagar as contas, eu falava antes pro Rodrigo. Tá bom, amor, as contas estão pagas. E agora? Agora tem que juntar, porque vai saber, né? Sempre tem um. Entendeu? Por quê? Porque você sente o que você sente. De onde vem essa força que faz isso com você? De onde vem esse comando que te escraviza? De onde vem esse comando que faz você reproduzir algo que você sempre detestou nos seus pais e nas pessoas que você se relacionou? Por que você faz o que você faz? Qual é o sentimento que está em você quando você faz o que você faz? Você precisa entender, isso é tão importante. Porque isso pode te escravizar até o último dia da tua vida. Não se espante, você pode ser salvo, não tem problema, porque salvação é crer em Jesus. Mas ter uma vida miserável na terra. A vida abundante
Você não vai ter. Por quê? Porque você tem um feitor em cima de você. Um feitor que te faz fazer as coisas, um feitor que faz você reproduzir o que você odiava nas pessoas. Sabe por quê? Você sabe por que esse lugar a gente não visita? Porque ele é um lugar de dor. E ninguém quer sentir dor. A dor é muito interessante. E hoje você precisa entender isso. Porque a dor, ela faz assim, ó. Ela localiza. A dor vai mapeando o lugar que você tem crise. A dor, ela vai mapeando o lugar que você é aprisionado, que você é escravizado. E é um lugar solitário porque a gente não quer muito mexer nisso. Ninguém quer mexer nisso. E o que acontece conosco? Agora eu começo a trabalhar a conclusão, igreja. Por que isso aconteceu? Porque o diabo, ele entendeu uma coisa. A macumba, que era o que escravizava a maioria das pessoas, é uma maldição espiritual, que foi um pouquinho do que a gente falou semana passada. A maldição espiritual, ela é toda quebrada em Cristo Jesus. Nenhuma maldição há naqueles que estão em Cristo Jesus. Sobre a casa daqueles que estão em Cristo Jesus não há mais encantamento. Então, o diabo sabe que a maldição espiritual, ela faz parte do mundo espiritual e ela é instantânea. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a casta de demônio que estava na tua vida, todo o gabiroto que está, faz assim, ó. Na hora, é na hora. Você pode ter uma legião de demônios, é na hora, ela sai da tua vida. Porque nós não servimos a dois senhores. Então, quando você aceita Jesus, na hora sai toda a caça de demônios. Se é 1, se é 10, seja o que for, sai na hora. Isso é mundo espiritual. Demônio de macumba sai assim também. Só que o diabo entendeu e falou, cara, tá muito fácil. Eu mando lá uma legião para trabalhar, e aí vai lá os crentes em nome de Jesus, bate cabeça 40 dias, come sangue, faz isso, faz aquilo, e agora sai. Aí ele fala assim, não, vamos fazer diferente. Vamos trabalhar a maldição de comportamento. A maldição de comportamento não sai em nome de Jesus. A maldição de comportamento não é espírito maligno. A maldição de comportamento não é uma possessão demoníaca. Ela é uma orientação demoníaca. Ela pode sim ter pego e o seu pai ou a sua mãe escravizado. Eles tinham um comportamento escravizado por um demônio. Eles podem ter saído esse demônio da vida dos seus pais ou não. Só que você aprendeu um comportamento. E aí você vem para Jesus. Aceita Jesus, sai em nome de Jesus. Mas você aprendeu um comportamento. Comportamento não sai em nome de Jesus. Comportamento está alojado, impregnado em você. Aí o diabo fala assim, então agora a gente fere o princípio organizador deles. A gente usa a mesma estratégia que nós usamos com Adão e Eva. Nós vamos lá e vamos trazer inimizade no princípio organizador de todas as coisas. Igual desorganizou para Adão e Eva, vai desorganizar a vida deles. Vocês estão me entendendo, igreja? Mateus 12, 43 diz que quando o espírito imundo sai,
do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. O que é um lugar árido? A Bíblia diz que depois da casa limpa e ordenada que somos nós, o antigo morador da casa fofa fora, porque nós aceitamos Jesus. Só que aí, ele andando por lugares áridos, não podendo repousar, ele volta e encontra a casa vazia, a nossa vida vazia, por causa de um relacionamento que nós não temos com Deus. E aí ele diz que o antigo morador vem e ele traz consigo mais 7. Daí o segundo estágio é pior do que o primeiro. Esse lugar árido é o quê? É o lugar do inconsciente. É o lugar das coisas mal resolvidas, mal entendidas. Sabe por quê? Porque você aceita Jesus, você não entende completamente, não limpa completamente, não muda a maldição de comportamento, começa a trazer questionamentos. Se Deus é na tua vida, por que Ele não faz alguma coisa? Se Deus é na tua vida, por que Ele está deixando você passar por isso? Onde está Deus? Ânimo dobre. Nós começamos a questionar o nosso relacionamento, nós começamos a questionar o nosso senhorio. O antigo morador, ele vem para os lugares áridos. Você sabe o que é o lugar árido? Um lugar escuro, o lugar da situação mal resolvida, o lugar onde você não entendeu o porquê das coisas. E eu vou te dizer uma coisa, o lugar que você não entende o porquê das coisas, você confia, porque nem tudo você vai entender. Aliás, na maioria das coisas a gente mais usa a confiança do que a concordância no Evangelho. Eu não sei porque as coisas estão assim, mas eu confio. Eu não sei porque as coisas ainda não aconteceu, mas alguma coisa Deus está preparando na minha vida ainda que eu não estou pronto. Nós temos que buscar saber o porquê na nossa vida, desde que Deus fez todas as coisas, viu que tudo era bom, então está tudo feito. E por que eu não alcanço? Porque eu e você ainda não estamos prontos. A nossa vida ainda precisa de um ajuste. Em vez da gente questionar Deus, porque isso traz questionamento para esse lugar de confiança em Deus, nós deveríamos questionar a nós. Se Ele é perfeito, e se todas as coisas estão prontas, então não tem problema com Ele, tem problema comigo, tem problema com você. Mateus 3,19, todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata aquilo que lhe foi. O reino do Senhor, Ele está sobre a nossa vida, isso é absoluto. Tem coisas que não compreenderemos, mas isso não significa que Ele não está. Servimos um evangelho de confiança, não de concordância. O maligno tem roubado o nosso relacionamento, como ele roubou de Adão e Eva. Deixa o Espírito Santo jogar luz nesse lugar. Deixa o Espírito Santo pegar você pela mão e começar a conduzir um entendimento. Espírito Santo de Deus, eu ministro agora, Senhor, que o Senhor comece a tomar as pessoas aqui pela sua mão, que o Senhor pega a luz que está em ti e começa a conduzir, Senhor, porque existem lugares de escravidão, existem lugares que as pessoas nem sabem que estão presas e aprisionadas, existem lugares que as pessoas estão lesionadas, estão repetindo erros, reproduzindo comportamento, estão, Senhor, prejudicando o nosso relacionamento, porque nós não estamos entendendo, mas eu ministro sobre a tua vida, que o Espírito Santo começa a te conduzir agora, por este lugar, e a luz que está nele começa a mostrar cada detalhe daquilo que foi alojado lá, cada detalhe daquilo que foi colocado lá. Eu declaro que situações vão começar a crescer no teu coração, eu declaro que
começa a chegar no seu entendimento, você começa a entender algumas coisas que você não entendia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para você entender o que é um processo emocional de cura. José, ele foi vendido. Ele vive a rejeição. É só para você não achar que você é a pessoa mais sofrida da vida. Eu vou trazer um exemplo aqui só para você não achar isso. José, ele foi vendido. Ele foi escravo. Ele foi rejeitado pela família. A família que deveria proteger rejeitou ele, abandonou ele, vendeu. Primeiro quis matar, depois foram bonzinhos e vendeu ele, mas a intenção era matar ele. Quando ele foi prisioneiro, que ele foi vendido, olha o cárcere emocional que ele entrou, privado de todas as coisas, privado de um lar, privado de uma mesa, privado de uma cama, privado de descansar o dia que queria. Ele foi privado de tudo isso. Todo esse processo, igreja, foram 13 anos. 13 anos nesse cárcere emocional. Até que Faraó tem um sonho. Mas nesses 13 anos, lhe é familiar, abandono familiar, nesses 13 anos, perseguição das pessoas. As pessoas não viam ele como ele se via. Ele não se via um bandido, ele não se via um enganador. Ele se via uma pessoa verdadeira, mas as pessoas não viam ele como ele se via. Lhe é familiar isso? Difamação, dizendo coisas que ele não fez. Se apossando de uma mulher que ele nunca se apossou. Um trabalho escravo sem reconhecimento. Depois de tanto trabalho na casa de Potifar, depois de servir ele com tanta dedicação, sem receber um salário e ainda ser jogado fora numa prisão, porque ele preferiu acreditar na mulher dele. Um processo de luta, de provação, de dor. Olha esse campo emocional de José. Só para você entender. Aí agora ele se torna governador do Egito. Agora ele se torna governador do Egito. Uma das coisas que eu mais amo na soberania de Deus, e eu já me fiz esse questionamento, só para você entender que não é Deus que não fez para você, é você que precisa estar pronto. Olha só, José, ele decifra o sonho do copeiro e do padeiro. Exatamente como ele disse, um foi servido a cabeça e o outro voltou a servir Faraó. Só que a Bíblia é bem clara que depois disso, depois de ter interpretado o sonho, ele foi esquecido por mais 2 anos. 2 anos. E o que virava a chave na vida de José era Faraó ter um sonho e ninguém interpretar o sonho. E a Bíblia é bem clara que foi Deus quem deu esse sonho. Agora você já parou para se perguntar o porquê que eu estou passando por isso? Por que a minha vida é desse jeito? Se é Deus quem fecha o ciclo e abre outro ciclo, se o ciclo da vida de José para ele viver o governo estava totalmente alinhado com Deus dar um sonho para Faraó e ninguém interpretar, por que Deus não deu esse sonho logo depois que ele interpretou e o copeiro chegou na casa do rei? Por que ele foi esquecido por mais 2 anos? Porque Deus é ruim? Porque Deus
estava preparando um plano para a vida dele? Claro que não. O plano para a vida dele estava sendo preparado desde que ele teve o sonho lá na sua infância, que ele teve os 2 sonhos, dos feixes e das estrelas. O destino profético dele estava definido, Deus já sabia o que ia fazer com ele. Ele não sabia ainda. Então Deus não estava preparando nada, porque estava tudo preparado. Só que ele foi esquecido por mais 2 anos. Você está entendendo os seus 2 anos? Você está entendendo os seus 2 anos? O que está guardado nessa caixa preta? O que precisa ser tirado? O que está impedindo? Eu não sei dizer para você o que era ainda que Deus estava tratando no processo de José nesses 2 anos. Mas eu te digo com toda certeza que tinha algo ainda a ser tratado. Que o Senhor sabe. Sabe por que o Senhor sabe? Pedro, preste atenção. Pedro, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Pedro, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Deus estava querendo provar para Pedro que Deus sabia todas as coisas. Deus precisa disso. Deus precisa jogar na cara de Pedro a vergonha dele, a palhaçada que ele fez, que eu e você faz. Deus não precisa disso. Se está tudo pronto, e se ele já sabia que Pedro se tornaria quem se tornaria, querido, o seu destino profético, para aquele que aceita, já está tudo pronto. Olha a palavra de Jeremias, ainda, quando você era só um pensamento, eu te separei para um chamado, para um ministério. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu te consagrei. Eu separei uma unção para a tua vida. Eu te constituí, Jeremias, profeta sobre as nações. Não tem nada, não tem ninguém perdido num destino profético com Deus. Não tem ninguém que não tem algo que Deus já preparou para a tua vida. Mas nós precisamos estar preparados para a nossa vida. Mas a serpente conseguiu entrar no lugar e trouxe inimizade. Uma inimizade que causa problema no seu casamento. Uma inimizade que traz problema no seu futuro, nos seus relacionamentos, com seus filhos, com o trabalho, com a igreja, com tudo. Jesus queria provar para Pedro que ele ia fazer uma palhaçada na vida ainda? Não. Deus queria que Pedro entendesse assim: Pedro, eu sei quem você é, eu sei onde você vai chegar, mas você ainda não está pronto, meu filho. Tem algumas coisas dessa caixa preta que a gente precisa trabalhar. Só que para que você saiba quem você é, eu vou dizer para você o que vai acontecer. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E isso, Pedro, eu só estou permitindo essa repetição de ciclos, essa repetição de situações. Não é para te envergonhar, meu filho, é só para você saber quem você é e o que você precisa tratar na sua vida ainda. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa palavra para mim e para você? Sabe quando as coisas acontecem, voltam a acontecer, e você fala: de novo, Deus, eu estou de novo nessa situação, Senhor, eu estou endividada de novo, Senhor, eu caí nessa palhaçada de novo. Senhor, eu tive problema emocional de novo. Eu briguei com a família de novo. Eu tô enroscado de novo. Eu voltei nessa tecla de novo, Senhor. Eu voltei a estaca zero de novo, Senhor. O Senhor está dizendo para você:
isso é amor de Deus. É só para você saber que essa área ainda não foi sarada. O ciclo volta porque a nota ainda não foi boa. O problema está lá no inconsciente, a caixa preta ainda existe. O que está alojado lá dentro não agrada ao Espírito Santo. Você ainda dá governo. 3 homens aqui, por favor. Vem aqui, vocês 3. Você vai atrás, tá, Johnny? Você é mais fortão? Um atrás do outro. O homem é trino. Deus é trindade. 3 divindades: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo. É dividido em 3 por tempo de atuação. Primeiro o Pai atuou, criou todas as coisas. Adão e Eva pecou, veio Jesus, continuou o plano da trindade, que foi o que eu falei ontem à noite. A trindade se reuniu para criar o perdão, que seria a reconciliação. Jesus se dispõe a vir na terra e o verbo se tornar carne. É tudo um plano da trindade. O Pai envia o Filho cumpre a missão dele e ele envia o Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são 3 em um, mas é por tempo de atuação e repartição de atuação. Vocês estão me entendendo? Não tem um maior que o outro, nenhum melhor que o outro, nenhum mais poderoso que o outro. Os 3 são um. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos corpo, alma e espírito. Nós também somos trino. Aliás, nós somos as únicas criaturas no mundo que somos trino. Amém? Gato, cachorro é diferente. Então, a carne, a alma e o espírito. Pastora, por que eu vivo desse jeito que eu vivo? Por que eu sofro? Por que vem as repetições? Por que esse lugar dá comando na minha vida? Por que eu peco na carne? Por que a hora que eu vou ver já foi? Já fiz, já falei? Faz assim, Japa. Assim, Japa. Porque você colocou o comando da tua vida na mão da carne. Você é trino, tem direito de escolha. Você coloca quem você quer no comando da sua vida. A carne conheceu o pecado de Adão e Eva, porque foi ferido lá no princípio. A carne criou gosto pelas coisas. A carne cobiça as coisas da carne. 1 João. Se você alimenta a carne, ela fica forte. E ela comanda as tuas atitudes. Aí o lugar que dá comando na tua vida é o que alimenta a carne. Mas isso nós entendemos, pelo menos a maioria dos crentes entendeu isso. Porque isso aqui dá disciplina na igreja. Isso aqui te tira dos cargos, isso aqui te põe de banco. Aí, o que acontece? A maioria dos crentes entende que isso não dá porque isso é visível. Isso bate telefone e fala: pastor, estava lá, está fazendo, eu vi. Aí os crentes entenderam: isso aqui não dá, vai lá para trás, meu filho. Não dá. A carne não pode dominar a minha vida. Mas aí é o que essa palavra e é o que eu estou pregando para você. Faz assim, filho. Os 2. Você coloca o domínio da tua vida na mão da alma. Na mão da... A alma foi ferida no princípio pela serpente. Olha só, quando o Deus chega no jardim do Éden, ele fala assim: o que aconteceu, Adão? Ah, eu estava peladão, fiquei com medo. Quem que falou para você que você estava pelado? Você não conhecia isso, você não conhecia medo, você não conhecia vergonha, você não conhecia nada disso. Porque você foi criado para ser eterno. O que você fez?
A mulher que você me deu. Porque sempre alguém tem que pagar a conta. A mulher que você me deu. Foi essa aí que você escolheu para mim. Eu não pedi. Eu pedi? Eu não pedi. Você me deu. Aí a alma governa. Só que essa alma, ela também foi desestabilizada pelo pecado. Se a alma dominar a tua vida, você precisa questionar: por que eu sinto o que eu sinto? Ah, ninguém me aceita. Rejeição. Está dando comando lá daquele lugar. Eu sou feio. Eu sou gorda, eu sou preta, eu sou branca, eu sou japonesa, eu sou baixo. Ninguém me aceita. A alma ferida, lesionada, perseguida na infância. Eu nunca mais caso, eu nunca mais confio em ninguém. Lesionado, relacionamento lesionado. Aí ela dá comando. Vocês estão me entendendo, igreja? Não teve paternidade, aí cresce sem destino. Não aceita conselho, não tem mentoria, não se submete a uma autoridade, não aceita a paternidade, fica perdido, vai de lugar em lugar, não aceita ninguém questionar as tuas atitudes, alma lesionada. Ninguém mais, juramento secreto, nunca mais eu entrego meu coração para ninguém, nunca mais pastor nenhum fala sobre a minha vida, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo, nunca mais a minha família é isso, nunca mais, alma lesionada, rejeitada, cheia de juramento secreto. Teve um lar destruído, eu casar, tá louco? Nunca. Alma lesionada. Mas aí isso aqui não entra na disciplina, igreja. Isso aqui você não vai para banco, entendeu? Isso aqui não é demônio para sair. Isso aqui é decisão, é razão, é você entender que existe esse lugar. E o Espírito Santo quer te trazer consciência, quer trazer a luz desse lugar para você entender. Sabe por quê? Porque isso aqui é decisão. É você questionar: porque eu sinto o que eu sinto? Por que eu não jogo esperança no meu futuro? Se hoje eu estou em Cristo Jesus, por que não pode ser diferente? Lá atrás foi o que foi, porque não foi em Cristo Jesus. Hoje pode ser diferente. Hoje eu tenho que arrancar aquele colete que eu falei semana passada e largar todas essas armas e se lançar, porque Ele tem cuidado de mim. Porque é aquele que começou a boa obra, ela vai continuar. Porque eu não preciso de concordância. Eu preciso de confiança. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem entreguei a minha vida. Eu não vou ser de ânimo doble. Ainda que não aconteça o que eu quero, eu sei que vai acontecer o que é melhor para a minha vida. Porque eu decidi confiar. Mas a alma, ela não vai deixar isso acontecer na tua vida, porque ela foi lesionada, ela não tem a perfeição nela, ela foi tocada pelo pecado da serpente, foi ferido o relacionamento, e a área mais lesionada do pecado de Adão e Eva foi a área do sentimento, porque Satanás, quando ele chegou por uma serpente, a primeira coisa que ele tocou foi no sentimento de Eva. Vocês estão me entendendo? Dali trouxe toda a desgraça para a humanidade. Confiando na alma ferida, você vai trazer a desgraça para a tua vida. E o que você precisa, você que está em Cristo Jesus? Abre seus braços, meu filho. O Espírito Santo, a Trindade arquitetou isso. A Trindade se reúne e diz assim: não será possível o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pecado, eles herdaram o pecado está neles. A carne foi corrompida, a alma foi corrompida, feriu o princípio organizador, não terá como. Aí Jesus fala assim: eu faço a ponte,
E depois aquilo que é perfeito, aquilo que está no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aquilo que está na Trindade, deixa a sua glória e desce não para pairar, e desce não só para estar em lugares, desce para habitar, desce para habitar, desce para habitar. Eu não habito mais em templos feitos por mão de homens, agora eu habito em você, e virá sobre todo aquele que crê. Então por que você não entrega o domínio da tua vida para o Espírito Santo? Então por que você não questiona os sentimentos, questiona esses traumas? Pessoas reclamam das mesmas coisas na sua vida e você continua o ciclo de maldição, de comportamento. Sabe por quê? Porque está faltando esse domínio perfeito. Esse domínio é perfeito. Ele não vai concordar com a tua alma, ele não vai concordar com a tua carne, mas ele é aquele que vai trazer a plenitude na terra. Ela já desceu, ela habita em você. Uma confiança total. O resgate do relacionamento é tirar a serpente do teu Éden com Deus. O domínio do Espírito Santo. Como eu vou conseguir aquilo que é perfeito? Aquilo que está no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que estava no começo, que está no meio e está na eternidade. Faz assim no seu peito. Está em mim. Está em mim. Está em mim. Decidiu habitar em mim. Eu posso, então pode, você pode. Só que você tem que entregar o domínio para o Espírito Santo. Obrigada, meu filho. Você pode, mas você tem que entregar o domínio para o Espírito Santo. Pastora, Pedro, teve situações repetidas na sua vida. Deus dando a oportunidade para ele fazer diferente. O que se repete na sua vida é Deus te dando a oportunidade de ver o que está no inconsciente, de ver o que está dando comando na tua vida, para você dar a resposta certa, a resposta no domínio do Espírito Santo na tua vida. Questione a sua alma, subjugue a tua alma. O Senhor deixou a oração e o jejum para isso. A oração e o jejum não é arma de troca. A oração e o jejum é para ela subjugar a tua carne, a tua alma, botar ela no lugar. Porque só do jejum botar a tua alma no lugar, o Espírito Santo consegue pairar. O Espírito Santo consegue dominar. Nessa noite, o Senhor quer trazer cura para as suas emoções. Eu tenho certeza que Ele já te mostrou muitas coisas. Eu tenho certeza que muitas coisas cresceram diante de você. Eu tenho certeza que muitas verdades mexeram com você. E você vem de ciclos repetitivos que se encerra hoje na sua vida. Você não vai dar respostas traumáticas mais, porque lá está no princípio organizador, está alojado, mas isso se encerra hoje na sua vida. Mas o que você precisa para isso se encerrar foi o que José precisava. José passa por esse processo. E se você conhece a história de José, José vê os irmãos. A Bíblia é bem clara, que ele se torna governador, que ele casa e que ele tem 2 filhos. Os 2 filhos, Johnny, foi a celebração de todas as promessas que Deus fez na vida dele se cumprindo.
Ele tem 2 filhos, depois de casado, depois de governador, depois de ter todo o domínio do Egito, e depois da terra sobre a sua mão, porque só eles tinham comida para vender. Ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. E o nome que ele dá nos filhos é o nome de ciclos sendo encerrados sobre a vida dele. Efraim e Manassés significa: Deus me deu vitória na terra da minha aflição, e Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Ele estava dizendo, agora, crente, vivendo as promessas de Deus, celebrando com os 2 filhos a promessa de Deus, e nos filhos dele ele coloca o significado: Deus me deu vitória na terra da minha aflição, e Deus me fez esquecer da casa do meu pai, Deus me fez perdoar a casa do meu pai. Só que depois disso, Deus permite uma situação que Deus permite na nossa vida, que Deus está permitindo aqui. José do Egito, Azefate-Paneia, todo vestido de egípcio, com peruca, com olho irreconhecível, que era a vestimenta de lá. Ele está na fila e de repente ele olha e vê os irmãos, e ele olha e fala assim: mas quem são vocês? De onde vocês vêm? Nós viemos buscar comida. Ele olha e ele fala assim: eu não acredito, Deus, eu já estou vivendo as promessas, eu já sou o governador, já está tudo certo, eu sou casado, eu tenho filhos, eu sou o homem mais poderoso da terra do Egito. O que esses meus irmãos estão fazendo nessa fila? Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo a mesma coisa que fez com Pedro. Estava trazendo um ciclo, estava trazendo uma situação. Sabe por que Deus faz isso? Porque precisava dar uma conexão. Tinha algo na vida de José que precisava ser desconectado. Sabe por quê? Porque Deus olha para a nossa vida e talvez a gente pense assim: eu estou vivendo todas as promessas, eu já sou um crente bambambam, então está tudo bem. Tudo que Deus disse que eu alcançaria, eu estou alcançando, então está tudo bem. E você acha que Deus só quer deixar você bem na terra. Eu quero que você saiba que Deus se importa com a maneira que você está vivendo as promessas. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo todas as promessas, mas ele ainda chorava quando ele viu os irmãos dele. Ele viu os irmãos, a Bíblia é bem clara. Ele saía e ele chorava, enxugava as lágrimas e voltava. Olhava para eles e ele disse assim: vocês são espião. Não, nós não somos, são. Coloca o que tinha que colocar lá para trazer eles como prisioneiros, para fingir que eles estavam roubando. Fala lá, vai lá, vocês roubaram a casa do meu senhor. Não, não roubei, roubaram. Abre aí, pode abrir. Se você achar aí, a gente é tudo prisioneiro de vocês. Pois abriu e achou, porque ele colocou. Vivendo as promessas, crente. Mas tinha uma situação ainda que ele não entendia. Tinha um lugar que ainda dava comando na vida de José. Tinha um lugar que ainda adoecia as emoções dele. Tinha um lugar que, apesar de viver todas as promessas de Deus, ele ainda era triste. E Deus olhava para ele e falava assim: eu me preocupo com a maneira que você vive. Eu me preocupo com a maneira que você está vivendo as promessas. Apesar de todo mundo olhar e achar que está tudo bem, eu me preocupo com o teu coração. Deus se preocupa com o teu coração. Deus se preocupa com o teu coração. Então ele pega e prende todos os irmãos. E depois ele diz assim: se vocês estão falando a verdade, eu solto todos, dou a comida, mas eu vou prender um. Quem que ele prende? Aquele que deu a ideia de vender ele. Sabe o que é isso? A dor dando conexão ainda. Eu seguro aquele que me fez sofrer. Mas ele tinha perdoado. Porque olha o que ele fala na vida dos filhos: Deus me fez esquecer da casa do meu pai.
E o que estava acontecendo então, pastora? Falta de perdão? Não. Ele havia perdoado, mas a dor do processo atormentava ele. A dor vivida ainda estava lá. O porquê eu passei por tudo isso ainda estava lá. Liberou as pessoas, mas a dor estava lá. E Deus se preocupa com a maneira que você está aqui. Glória a Deus. Pastor, eu já liberei pessoas, eu sei, mas Deus se preocupa com a dor que está no seu coração ainda. Ele volta. Os irmãos voltam. Antes de voltar, o pai Jacó, que estava com as emoções saradas, porque havia entendido alguma coisa de Deus, ele entendeu. Ele fala assim para os filhos: filhos, vocês vão, mas leva aqui, ó, bálsamo e mel para esse senhor. E diz que foi o vosso pai Jacó que enviou isso para ele. Mas ele não sabia que ele era José e era o filho. Ele volta. Quando ele chega, e isso foi de 3 a 4 meses, aconteceu algo nesses 3, 4 meses, que é o que eu declaro que vai acontecer na sua vida agora. Sabe o galo que cantou na vida de Pedro? E quando o galo cantou, Pedro lembrou do que Deus tinha falado, e aquele galo fez ele entender tudo. Eu não estou pronto. O que tem na minha vida que eu não estou pronto? Jesus já havia dito. Eu declaro sobre a tua vida que o galo vai cantar. O galo vai cantar na tua vida. Você vai entender o porquê que se repete processos na sua vida. O galo canta para Pedro, e os irmãos voltam para José. Quando os irmãos voltam para José, aconteceu algo, Johnny, que é o que está acontecendo aqui. Ele entendeu algo, Kaira, que ele não tinha entendido antes. O Espírito Santo jogou uma luz lá naquele lugar, e ele conseguiu ver, existia uma caixa preta na minha vida, e eu estou dando conexão com essa dor vivida. Eu ainda estou reproduzindo a dor. Eu não aprisiono mais pessoas, porque eu liberei perdão, mas a dor ainda dá comando. Por que dá comando? Porque eu coloquei meus irmãos na prisão. Liberei, mas primeiro virou um liquidificador de sentimento. O liquidificador de sentimento, você está entendendo, igreja? Ele chega e ele manda os soldados dizer assim: pega o que está na prisão, dá banho, dá roupa e leva para minha casa e senta todos eles na minha mesa. O que aconteceu nesses 3 meses? Sabe o que aconteceu, igreja? Ele entendeu o processo dele. Não existe Paula forte sem ter tido um pai que tivesse me trabalhado para que eu fosse forte. Não existe Paula forte sem um trauma que me fizesse vencer qualquer obstáculo por aceitação. Não existe você sem o teu processo. Você só é o que é pelo processo que você passou, senão você seria outra pessoa. Você só é o que é por tudo que você teve que viver, por tudo que você passou. E esse entendimento chegou na cabeça de José, porque quando José senta os irmãos, eles chegam e dizem assim: eu sou José. Aliás, os irmãos chegam e falam assim: esse é o bálsamo e o mel que o nosso pai Jacó te enviou. Ele olha aquilo, chora, e ele diz assim: eu sou José, a quem tu vendestes. Vive ainda meu pai Jacó? E eles ficam aterrorizados.
Mas ele solta uma palavra que mostra que ele entendeu todo o processo da vida dele. Ele entendeu que nunca foi pessoas. Ele entendeu que ele não seria ali sem ser o que ele passou. Que cada momento da vida dele, a escravidão, o prisioneiro, todos os processos da vida dele contribuiu para que ele fosse quem ele fosse. E ele chega para os irmãos e fala assim: vocês não precisam ficar com medo. Sabe por quê? Não foram vocês. Não foi você, não foi você mãe, não foi você pai, não foi você patrão, não foi você pastor, não foi você filho, não foi você sogro, não foi você, não foram vocês que me fizeram mal. Foi o Senhor. Foi o Senhor quem me mandou na frente de vocês para a conservação da vida. Se eu não tivesse vindo na frente de vocês, não só nosso povo, mas toda a terra morreria de fome. Ele entendeu que tudo o que ele havia vivido sempre foi o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. É tão difícil a gente entender e aceitar a palavra profética sobre a nossa vida. Foi tão difícil, como eu disse aqui semana passada, não é olhar e dizer assim: nossa, o problema não é meu, a minha família não tem problema. Por que eu tenho que entrar numa arca e produzir uma arca com a minha família e ficar 120 anos trabalhando nisso? Eu nunca sonhei nisso, não era isso que eu queria para mim. E o Senhor olha e fala assim: mas era o que eu quero para você, não é? Você é capaz de trocar os seus planos, não é, pelos meus? Você é capaz, não é, de fazer o que é o meu sonho ser o seu sonho? José, você é capaz, José, de viver todo um processo para chegar numa palavra profética, num destino profético que eu planejei para você? Paula, você é capaz de abrir mão dos teus sonhos, da sua vontade, de tudo que você quis para a tua vida, para você viver o que eu queria que você vivesse? Você é capaz? Se você é capaz, não são pessoas, não foram pessoas, não culpamos pessoas. O processo te fez ser quem você é. Não existe você sem passar pelo que você passou. Quem é culpado? Ninguém é culpado. Você sabe o que o Senhor queria? Eu queria jogar luz na caixa preta. Jogando luz na caixa preta, viria o entendimento pelo Espírito Santo. E dessa caixa preta ia sair muita dor vivida, guardada. Não foi o meu pai que me fez ser viciada em trabalho por muito tempo. Ele não podia me dar algo que ele não tinha. Ele só podia me dar o que ele tinha. E o que ele recebeu do pai dele. Eu vou culpar pessoas? Não. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo. Dá uma meia luz aí de igreja. E acalma o meu. Pastora, eu estou entendendo. Quem está entendendo? Rodrigo não teve paternidade. Me dá um pouquinho de água, filho. Não teve paternidade. Mas Deus estava levantando um pai para esta cidade. O processo de dor dele seria algo que libertaria. Muitos estão libertados. A estéril, pega aqui, meu filho. A estéril, processo de dor, de esterilidade, seria mãe de uma cidade. Não foi Deus, não foi pessoas. Era o que eu precisava para ser quem Deus
planejou para que eu fosse. Não são pessoas, não foi a sua família, não culpe pessoas. Deus estava trabalhando no governo da área que Ele tem para você. A área da dor é a área do processo, mas é a área da autoridade. Como eu vou transbordar? Eu só posso transbordar do que eu tenho. Eu não posso transbordar do que eu não tenho, do que eu não recebi do Senhor. Você vai transbordar. Pastora, eu sofri tanto por essa dor. Nunca foi para você sofrer, foi para você entender. E o Espírito Santo está jogando luz aqui. E a partir de hoje, você passa a governar aquilo que te escravizou. A partir de hoje, você tem a última conexão de dor com esse lugar que dá comando na tua vida. Porque você está entendendo que não foram pessoas. Pastor, eu fui estuprado, eu fui violentado. Porque Deus permitiu isso. Isso não foi projeto de Deus, foi escolha de pessoas. Mas Deus vai usar tudo isso para você ser um libertador nessa área. O que você precisa? Você precisa colocar isso diante de Deus. Porque o Espírito Santo está jogando luz aí na sua dor. Pode chorar. Pode chorar. Porque é a última vez que você chora por isso. A unção de libertação está aqui. A unção de cura. O bálsamo do Pai está aqui. E Ele está indo aí. Ele está te enchendo. Ele está te enchendo. A luz do Espírito Santo está te enchendo. Ele está jogando luz na área de dor. E agora você não é mais escravizado. Olha o Espírito Santo jogando luz aí, ó. Os pastores, evangelistas podem orar. Passa para orar. Se você quer ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser vir aqui no altar, eu vou te ungir. Faça algo pela tua vida. Faça algo com o bálsamo que o Pai está trazendo aqui. Pastor, eu achava que Deus me abandonou. Vem, meu filho. Deixa teu título aí, vem. Vem, dobra o teu joelho. Pastora, a serpente com tantas lutas trouxe inimizade na minha história com Deus. E eu deixei. Eu achei que era pessoas, não. Ele estava gerando autoridade. Vem, faz a tua última conexão de dor. Vem receber o bálsamo e o mel do Senhor. Espírito Santo, começa a descer aqui de uma unção. Essa unção começa a invadir as vidas, os corações. Ó Espírito Santo, tantos anos de pessoas escravizadas, tantos anos sem entendimento. Ó Espírito Santo, eu declaro que essa é a última conexão de dor. Porque não são pessoas, nunca foi pessoas. Quer que você viva a dor. Deus quer que você entenda ela, que com o entendimento da dor virá a autoridade do processo. Oh Espírito Santo, Sara, Sara, Espírito Santo, Sara. O bálsamo que desceu sobre a vida de José, que veio do pai Jacó, vem sobre a vida dos seus filhos.
declaro isso sobre a vida dos seus e filhos. vem sobre mim. Sabe por que que o pai Jacó, o nosso Deus, mandou mel? Porque Ele se importa com a maneira que você está na casa dEle. Ele não quer que você só viva as promessas, Ele quer que você aprenda a ter celebração, alegria no Espírito. Alegria no Espírito. O mel é para trazer alegria, alegria. José estava vivendo as promessas, mas era triste. Estava na casa de Deus, mas era triste. Estava vivendo o ministério, mas era triste. Receba o mel. O mel. Espírito Santo, desce com o teu mel. Espírito Santo, todas as cadeias, todas as caixas pretas, eu declaro que são abertas diante do Senhor. E sai arrancando. Sai arrancando, Senhor. Em nome de Jesus. Mel. Eu declaro alegria no Espírito. Alegria, celebração. Volta para essa vida